Vamos falar um pouquinho mais de fisiologia? Falar sobre fisiologia da reprodução. Caracterizado o chamado ciclo sexual feminino, que por muitas vezes é chamado de ciclo menstrual. Mas é bom destacar que o fluxo menstrual, a liberação do endométrio uterino, é uma das etapas do ciclo sexual. Mas genericamente, na linguagem popular, na linguagem comum, se chama esse ciclo de ciclo menstrual, tá? Mas na verdade o correto seria ciclo sexual. No começo, você vai ter o seguinte, tá? Na nossa região encefálica, tá? Nós temos aqui uma porção do cérebro, aqui uma região do hipotálamo e aqui, tá? Uma glândula muito importante, a hipófise, dividida em dois lobos, o lobo anterior, chamado adenohipófise, e o posterior, a neurohipófise. A hipófise anterior, ou adenohipófise, ela vai, no ciclo sexual, quando você atinge a mulher atinge a maturidade sexual, ela vai começar a liberar, tá? Doses crescentes de um hormônio que tem como órgão-alvo o ovário, tá? Esse órgão-alvo, o ovário, ele é estimulado por um hormônio chamado de FSH. O que significa o sigla FSH? É o hormônio folículo estimulante. E qual que é a função desse hormônio folículo estimulante? É estimular um dos 400 mil folículos ovarianos que a mulher tem divididos nos dois ovários a iniciar a maturação da célula futura, célula gamética, no caso o ovócito de segunda ordem. Sob a ação do hormônio FSH, hormônio folículo estimulante, o folículo ovariano começa a maturar, tá? Essa célula interna, tá? Ela está em processo meiótico, chamado de prófase 1, e ela está margeada por numerosas células foliculares. Sob a ação desse hormônio, essas células foliculares, elas proliferam, elas aumentam o seu volume, elas começam a sintetizar e liberar na circulação da mulher um hormônio agora denominado de hormônio estradiol, que corresponde ao principal estrógeno. A função do hormônio estradiol, tá, é preparar a cavidade uterina na sua face interna para receber o embrião caso haja fecundação. Essa cavidade uterina, sob a ação do estradiol, começa a proliferar uma nova camada de células que vai ser ricamente vascularizada. Essa camada interna do útero, que toda mulher forma, recebe o nome de camada endometrial, ou simplesmente você vai chamar de endométrio uterino, formado, tá, por processo mitótico estimulado pelo hormônio estradiol do folículo ovariano, que está sendo estimulado, por sua vez, pelo hormônio FSH. Passados cerca de, aproximadamente 14 dias desse estímulo, tá, o folículo ovariano ele já estará maduro, tá? E aí o que acontece? A taxa de estradiol já fez o seu papel, que foi fazer o crescimento endometrial. Aí esse estradiol ele começa a ficar excessivo. E o excesso do hormônio estradiol em mais ou menos 14 dias do início da sua secreção provoca sobre a hipófise um mecanismo de retroalimentação negativo, ou chamado feedback negativo. E por feedback negativo, a hipófise deixa de secretar o hormônio FSH e é estimulada a produzir e liberar na circulação um outro hormônio na mulher chamado de hormônio LH, ou conhecido por hormônio luteínico, hormônio luteinizante. A taxa de FSH começa a cair, a taxa de LH começa a subir. Quando a taxa de LH superar em algumas miligramas a taxa de FSH, isso causará uma alteração, tá, no folículo ovariano maduro e ocorre o quê? O rompimento do folículo ovariano, ocorrendo, portanto, a liberação da célula gamética feminina, que vai ser
o ovócito 2. Na linguagem popular, dizemos que a mulher está ovulando, mas na verdade ela está ovocitando, pois essa célula é uma célula que se encontra numa das fases da segunda etapa da divisão meiótica, chamada de metáfase 2. Só e se ocorrer fecundação, ocorrerá o término da meiose. Se não ocorrer fecundação, essa célula morre nesse estágio metáfase 2. Só que aí, depois da liberação, do rompimento do folículo ovariano, sobra essa massa de células sem o ovócito. Essa massa de células que agora não tem o ovócito mais dentro é denominada de corpo lúteo, ou também chamado de corpúsculo amarelo. O corpo lúteo, o corpúsculo amarelo, sob a ação, veja, do hormônio luteinizante, ele começa a produzir e liberar um hormônio que vai atuar como estradiol, um hormônio que vai atuar sobre o seu útero. Esse hormônio agora, ele é denominado de progesterona. Essa progesterona fará a manutenção do endométrio uterino formado pelo estradiol, tá? Quem construiu o carro foi a indústria. Quem faz a manutenção do carro é o proprietário do carro. Quem construiu o endométrio uterino foi o estradiol. Quem fará a manutenção, vai manter ele vivo, vai ser a progesterona produzida pelo corpo lúteo. Durante aqui um período, olha só, um período aqui exato de 14 dias, mais 14 dias. Se não houver fecundação, em 14 dias, a progesterona também fica em excesso no corpo da mulher. E essa progesterona em excesso causa novamente, sobre a hipófise, um outro mecanismo de retroalimentação negativa. A hipófise, tá, é inibida pela progesterona, ela para de produzir LH. Parou de produzir LH, para de estimular o corpo lúteo. O corpo lúteo sem LH degenera e apresenta uma cor esbranquiçada e passa a ser chamado agora de corpus albicans ou corpo branco, que não mais produz progesterona. Sem progesterona não tem quem faz a manutenção do endométrio. Aí ocorre o quê? O descolamento do endométrio uterino e a eliminação, tá, do chamado fluxo, que é o fluxo menstrual, ou seja, é essa porção endometrial, provida também do ovócito que já morreu, pois que não houve a fecundação. E da mesma forma que o excesso de progesterona inibe a hipófise da produção de LH, estimula a hipófise a produzir novamente FSH e um novo ciclo sexual se inicia. Na Faculdade de Medicina de Jundiaí, no ano de 2019, a questão 16 fez referência a esse assunto. Vamos a ela. Qual é o hormônio que tem sua taxa aumentada durante o início do ciclo menstrual? Durante o início do ciclo menstrual, o hormônio que está em alta taxa vai ser o FSH, ou seja, o hormônio folículo estimulante. Dessa mesma questão, ele pergunta: por que este hormônio é importante? Porque esse hormônio, como o próprio nome dele diz, hormônio folículo estimulante, ele tem por função estimular a maturação de um folículo ovariano para que haja a produção e a liberação do gameta feminino, aqui denominado ovócito de segunda ordem. Vamos lá, gente. Fecundação humana. Veja bem. Tá? É sabido que um ovário que sofreu o estímulo do hormônio FSH maturou um folículo ovariano. O folículo ovariano maduro, tá? Crescido, ele vai liberar, tá, o ovócito de segunda ordem. Este ovócito de segunda ordem, tá, será capturado pelas fímbrias ou franjas da tuba uterina. E esse ovócito irá se posicionar nesta região da tuba uterina que é conhecida por terço distal, ou seja, tá? A estrutura aqui, ela tem 3 terços. Esse terço é o terço proximal,
Esse terço é o terço medial e esse terço é o distante, daí o termo distal. Só ocorre fecundação nessa região, tá? Então aí o que vai acontecer? Lembre-se que depois de liberado o ovócito, sobra ali no ovário a estrutura chamada de corpo lúteo ou corpúsculo amarelo, que tem por função, tá, produzir um hormônio denominado progesterona, que terá por função fazer a manutenção do endométrio uterino, mantendo-o funcionante. Caso não haja fecundação, a taxa elevada de progesterona inibe a hipófise, ela para de produzir o LH, para de estimular o corpo lúteo e ele cessa a progesterona e aí ocorre o descolamento. Mas, e se acontecer a fecundação? Espermatozoides recém-lançados atravessam a cavidade uterina, entram pela tuba uterina e essa união gamética, ou seja, a fecundação, a fusão dos núcleos gaméticos, ela vai se dar no terço distal da tuba. E a partir daí, forma-se a célula ovo ou zigoto, que passará por divisões mitóticas sucessivas, chamadas segmentações ou clivagens. É bom ressaltar que é bom ressaltar que o embrião em desenvolvimento, ele é trazido para dentro da cavidade uterina por movimento de cílios do epitélio que reveste a tuba uterina da mulher. Após aproximadamente 72 horas após a fecundação, você vai ter a chegada dentro do útero de uma massa de células embrionárias revestidas por uma outra massa de células. Essa estrutura aqui, semelhante a uma blástula de anfióxo, ela receberá o nome de blastocisto. O blastocisto apresenta na sua porção basal um conjunto de células chamadas de trofoblastos. Essas células do trofoblasto vão liberar enzimas que vão digerir a parede endometrial e, além de digerir, o nutriente obtido da digestão serve para nutrir o embriãozinho em desenvolvimento. E o embrião, ele vai se nidando, ele vai se aprofundando dentro do endométrio uterino. Houve, portanto, a completa implantação, ou seja, houve o processo de nidação do embrião dentro do útero. Aí o que acontece? Se inicia a placentação. E essa placenta que vai iniciar sua formação, ela vai produzir inicialmente, a placenta inicial, ela vai produzir um hormônio que liberará na circulação da mulher. Esse hormônio placentário é um hormônio denominado de HCG. O que significa o HCG? É o hormônio denominado de gonadotrofina coriônica. Olha só que interessante. Córion é um anexo embrionário. Se tem um hormônio coriônico, é sinal que tem embrião, então a mulher está grávida. É o hormônio, inclusive, detectado em qualquer teste de gravidez, mesmo esses de farmácia. O hormônio gonadotrofina coriônica tem um papel importantíssimo agora. Qual que é o papel? É manter estimulado o corpo lúteo. Mantendo estimulado o corpo lúteo, ele mantém elevada a taxa de progesterona. Mantendo elevada a progesterona, mantém-se o endométrio uterino, mantém-se a gravidez. Até o início do quarto mês. Após o início do quarto mês, a placenta já está formada. E a placenta formada produzirá um outro hormônio chamado progesterona 2, que manterá a gravidez do quarto até o 9º mês. A Faculdade de Medicina de Jundiaí, no ano de 2019, fez uma pergunta diretamente ligada a esse hormônio. Vamos à pergunta. No início da gravidez, a placenta produz um hormônio que atua sobre a estrutura ovariana. Que estrutura é essa? E qual a importância para garantir a gravidez? Vamos ao foco da pergunta. A placenta produz um hormônio que atua sobre uma estrutura ovariana. Que estrutura é essa? A estrutura essa é o corpo lúteo.
Qual a importância desse hormônio para garantir a gravidez? O hormônio HCG, tá? Ele vai estimular o corpo lúteo, para o corpo lúteo manter elevada a taxa de progesterona e manter o endométrio uterino onde o embrião está implantado. Sem progesterona, não teria como esse embrião se manter. E essa era a resposta esperada pelo examinador.